Você já sentiu aquele silêncio pesado, quando alguém que antes te dava atenção simplesmente some, como se você tivesse deixado de existir? É como se de repente a sua presença não importasse mais. E o pior, quanto mais você tenta entender ou buscar explicação, mais distante a pessoa fica. Mas existe um ponto de virada, um momento em que, sem fazer drama, sem implorar, sem sequer pronunciar o nome dessa pessoa, ela começa a sentir sua falta. E o mais curioso é que quando esse momento chega, ela vem atrás como se nada tivesse acontecido. Hoje eu vou te mostrar como transformar a dor de ser ignorado em uma força silenciosa que atrai de volta pessoas e oportunidades, sem precisar se desgastar. É exatamente esse tipo de sabedoria prática que compartilho aqui sempre. Então, se você quer blindar sua mente e nunca mais ser controlado pelas atitudes de ninguém, já aproveita para apoiar o canal, se inscrever e deixar o seu like agora, porque assim você continua recebendo esse conteúdo que te fortalece de dentro para fora. E cada novo vídeo vai ser um treino para que nada nem ninguém tenha poder sobre você. Quando somos ignorados, o impacto é imediato. É como se alguém arrancasse um pedaço da nossa confiança. Vem aquela mistura de raiva, tristeza e até culpa, como se a gente tivesse feito algo errado. Isso acontece porque o nosso cérebro é programado para buscar conexão e aprovação. E quando não recebe, dispara sinais de alerta. Só que, na maioria das vezes, não existe uma explicação racional para a forma como as pessoas nos tratam. Muitas agem movidas por ego, distração ou simplesmente porque sentem que podem. É aqui que o estoicismo entra como um escudo. Marco Aurélio dizia: se você está aflito por alguma coisa externa, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de mudá-la agora. Isso significa que a verdadeira força está em perceber que a reação que você dá é muito mais importante do que a ação que você recebeu. Quanto mais você reage de forma impulsiva, mais confirma para outra pessoa que ela tem poder sobre você. E quanto mais você se mantém sereno, mais quebra o controle que ela achava que tinha. O silêncio, nesse contexto, é muito mais do que não falar. É uma linguagem que comunica algo profundo. Eu não preciso de você para me sentir completo. Psicologicamente, quando alguém espera que você corra atrás e isso não acontece, cria-se um vazio. E o ser humano odeia vazios. Ele vai querer preenchê-lo. É quase como se a pessoa pensasse: por que ele não reagiu? Será que não se importa? Será que está melhor sem mim? É nesse questionamento que a busca começa. Sêneca dizia que a maior vingança é desprezar a ofensa. O silêncio não é vingança ativa, mas uma forma de mostrar, sem palavras, que sua paz vale mais do que qualquer disputa. Mas existe um ponto crucial. O silêncio só funciona de verdade quando é acompanhado de mudança interna. Fingir que não liga, enquanto por dentro você está obcecado, não muda nada. O objetivo é realmente mudar o foco. Parar de gastar energia mental analisando cada detalhe do que aconteceu. Direcionar essa energia para você. Isso significa se cuidar mais, aprender algo novo, se envolver com pessoas e ambientes que te puxem para cima. Imagine que a sua vida é um jardim. Quando você para de regar a planta errada e começa a cultivar as certas, o seu espaço floresce. E quando a pessoa que te ignorou vê esse jardim crescer, ela percebe que talvez tenha perdido algo valioso. Pequenos sinais de autossuficiência começam a aparecer. Você está mais leve, mais ocupado, está mais vestindo confiante. Roupas que refletem essa nova fase. Talvez mudando o corte de cabelo, explorando novos lugares. Não é sobre postar tudo para provar algo, mas sim deixar que quem quiser perceba de forma natural. E aqui existe um detalhe importante. Exageros soam falsos. Não é sobre criar uma imagem forçada de felicidade, mas viver de fato essa nova realidade. Quando a mudança é autêntica, as pessoas sentem, e sentem mais ainda quando não têm acesso direto a você. A escassez de presença é um gatilho poderoso.
Quanto mais disponível você está, mais as pessoas se acostumam e deixam de valorizar. Isso vale para relacionamentos, amizades e até no trabalho. Diminuir o contato não significa ignorar completamente, mas ajustar o equilíbrio, responder no seu tempo, estar menos presente em conversas sem importância, dedicar mais horas ao que realmente importa para você. Isso cria uma percepção de que o seu tempo é valioso, e pessoas tendem a querer o que percebem como valioso. Chega um ponto em que a ausência começa a pesar. É como um eco. A pessoa lembra de momentos, de sensações, de conversas. O cérebro humano é curioso. Ele tende a lembrar mais do que perdeu do que tem. É aqui que a saudade aparece e com ela a vontade de retomar o contato. Eu lembro de uma história em que um amigo, depois de ser deixado no vácuo, decidiu focar na sua carreira e no próprio bem-estar. Sem mandar uma única mensagem, começou a receber sinais de interesse do outro lado. Curtidas antigas, mensagens indiretas, até um "como você está?" inocente. Tudo isso porque ele preencheu o próprio vazio sem depender de ninguém. E é nesse momento, quando eles voltam, que você precisa estar mais firme do que nunca. O erro mais comum é aceitar imediatamente, como se nada tivesse acontecido. E assim perder todo o poder que conquistou. Não se trata de alimentar rancor, mas de manter o padrão. Estabeleça novos limites, deixe claro que sua vida está cheia e que, se essa pessoa quiser um espaço nela, vai precisar respeitar isso. Isso pode ser feito de forma leve, mas firme, sem discurso, apenas com ações. Transformar essa habilidade em algo permanente exige prática. Não é só sobre aquela pessoa que te ignorou agora, mas sobre como você vai lidar com qualquer situação parecida no futuro. O estoicismo ensina que a liberdade verdadeira está em não depender emocionalmente de fatores externos para estar bem. Quando você internaliza isso, a opinião ou o comportamento alheio deixam de ter o poder de te desestabilizar. Você para de agir para provar algo para alguém e começa a agir para honrar quem você é. Muitos caem na armadilha de mandar longas mensagens, tentando justificar algo para quem os ignorou. Mas toda vez que você faz isso, está provando que precisa da validação dessa pessoa. A sabedoria estoica ensina que quem conhece o próprio valor não corre para defendê-lo diante de qualquer acusação ou silêncio. A ausência de explicações é poderosa porque mantém o outro na dúvida, e a dúvida cria curiosidade. Ao invés de gastar energia tentando mudar a opinião de alguém, invista essa mesma energia para viver de acordo com os seus princípios. Quando a pessoa perceber que você seguiu a vida sem fazer discursos, vai notar que a sua força está nas atitudes e não nas justificativas. A forma mais natural de se afastar de quem te ignora é mudar o foco do seu convívio, trocar ambientes, conhecer novas pessoas e investir em grupos que realmente te valorizam transforma completamente sua energia social. Quando você muda de círculo, deixa de estar disponível nos mesmos lugares e horários, o que cria um efeito imediato, ausência notada. E quando alguém percebe que perdeu o acesso ao seu convívio, começa a repensar suas atitudes. O estoicismo nos lembra que não precisamos cortar ninguém com raiva. Basta direcionar nossa presença para onde ela é valorizada. Quem não soube manter, vai sentir a diferença. Psicologicamente, quando alguém espera uma resposta e não recebe, a mente busca preencher essa lacuna. É como assistir um filme e não ver o final. A história incompleta ocupa espaço na memória. Quando você não satisfaz a curiosidade de quem te ignorou, cria um pequeno incômodo que cresce com o tempo. Isso não significa fazer joguinhos infantis, mas sim manter o autocontrole para não responder no impulso. Ao fazer isso, você inverte a posição. Agora é a outra pessoa que está investindo energia em pensar em você,
e não o contrário. Essa inversão é um dos pontos mais estratégicos para virar o jogo. Depois de ser ignorado, muitos entram numa espiral tentando mudar a percepção alheia. Mas a melhor forma de reescrever sua imagem é vivendo de forma coerente e consistente. Cada ação que você toma é um capítulo da sua narrativa pessoal. Quando suas atitudes mostram crescimento, estabilidade e foco, a narrativa se ajusta sozinha. O estoicismo ensina que não é o que dizem sobre você que importa, mas o que você realmente é. Quando a pessoa que te ignorou vê que a sua história seguiu sem a presença dela e que agora você parece ainda mais forte, a percepção muda e muitas vezes o interesse renasce. Nem sempre se afastar totalmente é a melhor estratégia. Estar presente em momentos específicos, mas não o tempo todo, cria uma sensação de exclusividade. Isso vale especialmente em grupos sociais ou ambientes profissionais. A presença seletiva envia uma mensagem silenciosa. Eu escolho onde e com quem investir meu tempo. Esse filtro natural aumenta o valor da sua atenção. Quando alguém percebe que não pode mais contar com sua presença garantida, começa a dar mais valor a cada interação. Essa é uma técnica sutil, mas poderosa, para recuperar respeito e atenção sem pedir nada. Cuidar da aparência, saúde e postura não é vaidade, é comunicação não verbal. Quando você passa por uma rejeição e, em vez de se deixar abater, começa a investir no seu bem-estar, isso fala mais alto que qualquer resposta. O brilho no olhar, a postura ereta, a energia renovada, tudo isso comunica que você está melhor agora. No estoicismo, cuidar de si é parte do dever, porque um corpo e uma mente fortes sustentam decisões firmes. E, inevitavelmente, quem te ignorou vai perceber que você não apenas seguiu em frente, mas evoluiu. A energia emocional de uma rejeição pode te derrubar ou te impulsionar. Quando você canaliza essa força para projetos, estudos ou mudanças concretas, transforma a dor em progresso. É como a madeira que alimenta o fogo. Quanto mais desafios, mais intenso ele se torna. Marco Aurélio dizia que o obstáculo se torna o caminho. E essa é a essência aqui. Cada vez que você sentir a lembrança do desprezo, use-a como um lembrete para continuar investindo em algo que vá te levar adiante. Essa postura cria resultados visíveis que falam por si. Postar cada detalhe da sua vida pode matar o mistério e a curiosidade que você quer gerar. O acesso constante faz com que as pessoas se acostumem e, muitas vezes, deixem de valorizar o que vem. O equilíbrio é mostrar evolução e bons momentos, mas manter partes importantes da sua vida em reserva. Isso cria um campo de interesse, porque nem tudo está disponível para todos. No estoicismo, a moderação é virtude, e aqui ela se aplica perfeitamente à forma como você compartilha sua vida online. Chega um ponto em que você percebe que não precisa aceitar qualquer pessoa de volta. Escolher conscientemente quem merece o seu tempo e energia é libertador. Essa postura muda toda a dinâmica. Você deixa de buscar aprovação e passa a oferecer acesso. Isso não é arrogância, é maturidade. Pessoas que antes te ignoraram percebem essa mudança e, se quiserem se reaproximar, terão que se alinhar aos seus padrões. Essa inversão de poder é um dos sinais mais claros de que você se fortaleceu. Nem sempre a pessoa que te ignorou merece voltar. E quando você decide encerrar de vez, o silêncio é a forma mais elegante de fazê-lo. Sem dramas, sem confrontos, apenas uma ausência constante que fala por si. Esse tipo de fechamento não alimenta ressentimento, apenas afirma que você escolheu outro caminho. O estoicismo ensina a aceitar o que não depende de nós. E às vezes, isso significa aceitar que certas conexões chegaram ao fim. Quem vê isso do lado de fora entende que perder você é definitivo, e essa é a maior lição que pode ficar. E quando você vive assim, algo muda na forma como o mundo te enxerga. Você passa a ser visto como alguém sólido, com vida própria,
que não é moldado pela aceitação ou rejeição de terceiros. E aí sim, as pessoas que um dia te ignoraram vão procurar por você não porque você fez algum jogo, mas porque você se tornou alguém que não pode ser ignorado. Lembre-se, não é sobre fazer falta para provocar, é sobre viver tão bem que sua presença se torna naturalmente desejada. Agora é sua vez. Pegue cada um desses pontos e coloque em prática hoje. E se esse vídeo te fez enxergar algo que antes você não via, compartilha com alguém que também precise dessa clareza. Assim, você ajuda mais pessoas a se libertarem do peso da rejeição e ainda fortalece essa comunidade que cresce para que todos nós possamos viver de forma mais plena e blindada.